Estamos iniciando agora o segundo bloco da entrevista de hoje sobre o acesso à justiça, com o professor do curso de pós-graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, Horácio Vanderlei Rodrigues. Professor Horácio, num país como o Brasil, de tanta desigualdade socioeconômica, o que ainda pode ser feito, além do que já está previsto na Constituição Federal, para se garantir aos que são desiguais economicamente idênticas condições de acesso ao judiciário? Bem, de certa maneira eu vou retomar um pouco o que eu coloquei inicialmente com relação aos obstáculos. Me parece que não vai se resolver o problema do acesso à justiça no âmbito jurídico. O problema do acesso à justiça vai se resolver no âmbito social. Ou seja, nós precisamos de maior distribuição de renda, nós precisamos mais educação, nós precisamos mais cultura, nós precisamos mais informação. Desta forma, nós vamos conseguir resolver, porque formalmente nós temos um judiciário bem estruturado, segundo a Constituição, formalmente nós temos uma defensoria pública, um ministério público, nós temos advogado para todo mundo, ou seja, formalmente a Constituição nos garante hoje, inclusive, a decisão em um prazo razoável, e a Constituição diz que o juiz não será promovido se tiver processo atrasado. Ou seja, no papel nós temos pleno e total acesso à justiça. Portanto, o problema não é constitucional, o problema é social. O senhor acabou de dizer que essa questão não vai ser resolvida no âmbito jurídico. Então, não seria o caso desse problema também ser tratado de forma multidisciplinar? Além dos operadores do direito, qual a contribuição que outros especialistas, sociólogos, cientistas políticos, economistas poderiam dar para esse debate? Para se falar em acesso à justiça, a gente tem que compreender de forma adequada o funcionamento da sociedade. Nesse sentido, o papel do politicólogo, né, do cientista político, do sociólogo, do economista é fundamental. Mas eu diria que é um profissional que, pensando em termos de acesso à justiça no século XXI, é fundamental o ingresso nessa discussão, são os psicólogos. O acesso à justiça passa, no século XXI, pela recuperação ou pela construção de uma ideia de interdependência, ou seja, de um reconhecimento da nossa interdependência enquanto habitantes desse planeta e da necessidade de efetivação de um diálogo, o que vai desembocar no campo do processo numa busca de solução de conflitos através da mediação ou da conciliação. E nessa área, a presença dos psicólogos será indispensável. Talvez também dos administradores. Me parece que os profissionais da área de administração e da área de psicologia são os que estão mais habituados a essa questão do diálogo, da negociação, da busca de consensos. E nós temos muito a aprender com eles. Bem, no Brasil ninguém pode alegar o desconhecimento da lei para se eximir das consequências da prática de alguma transgressão legal. A partir daí, não seria coerente que o Estado tratasse de disseminar de forma mais sistemática, mais universal, o conhecimento das leis, dos direitos, das obrigações do cidadão, até porque o que se tem feito até hoje é pouco, né? Na sua opinião, não é pouco? Nós temos um problema bastante grande nesse campo, que é o fato de que no Brasil praticamente todo o sistema dos meios de comunicação é privatizado. Se nós pegarmos países europeus, onde você tem muitas televisões estatais ou um controle maior, isso ocorre de uma maneira mais efetiva. Eu acredito que no Brasil, já que rádio e televisão é concessão, uma das formas seria que essa concessão tivesse algumas condições, em termos de tempo e horários específicos para a divulgação de material relativo aos direitos das pessoas. Acho que aí é uma falha de política pública. Muito bem. E como é que o senhor vê o atual modelo de defensoria dativa implantado em Santa Catarina, especialmente se a gente confrontar com o que dispõe a Constituição Federal para a defensoria pública? Assim, nós temos uma situação. Santa Catarina tem uma situação que ela é o único estado, foi o primeiro estado brasileiro a adotar esse sistema. De certa maneira, eu ia dizer que ele é inconstitucional. Na realidade, ele não é inconstitucional. Inconstitucional é a sua utilização em substituição à defensoria pública. O que significa isso? É perfeitamente possível que se mantenha o sistema que existe aqui, pelo qual você tem, os advogados atendem no seu escritório, existe uma lista de advogados na OAB e no fórum, que aceitam trabalhar e receber dos cofres públicos, e você escolha um e o procure. Agora, o que não se pode, e a Constituição Estadual de Santa Catarina faz isso, é que a Constituição diz que este advogado dativo
é o defensor público. Ele não pode, isso não. A Constituição é clara que a Defensoria Defensoria Pública ela é composta por um quadro próprio, acesso por concurso público de provas e títulos, direito à inamovibilidade. E segundo a emenda constitucional 45, a Defensoria Pública, inclusive, tem orçamento próprio, terá que ter orçamento próprio. Então, nós temos uma situação, Santa Catarina é o único estado da federação que não criou a Defensoria Pública. Eu venho denunciando isso desde 1994, no meu livro sobre acesso à justiça. Depois a Maria Aparecida Calvila, que é professora da Unesc, escreveu um trabalho que está publicado, em que ela trabalha exatamente demonstrando o problema da Defensoria de Santa Catarina. Há inclusive movimentos hoje em Santa Catarina para a Defensoria Pública. Mas a cada governo que entra, há promessas, e ela não se efetiva. E não se efetiva por quê? Porque há interesses corporativos. Cada advogado que vive da Defensoria Dativa é um voto nas eleições para presidente da OAB. Muito bem. Professor Horácio, o sempre alegado excesso de formalismo, de excesso de ritualismo dos nossos códigos também é apontado como um entrave à celeridade processual. O senhor acredita que essa crítica é realmente pertinente? De novo voltando, quando eu disse antes que o nosso modelo está baseado na lógica do século XIX, como o processo todo ele era pensado numa lógica de busca da verdade, você tem um conjunto de recursos, de possibilidades de revisão, para que ao final se tenha a garantia de que a sentença é verdadeira. O problema é que a física, desde o início do século, já sabe que não existe verdade absoluta, desde as descobertas da física quântica. Só nós juristas ainda continuamos falando em verdade real, verdade formal. Esta consciência, esse reconhecimento de que não é possível a verdade, já levou a algumas alterações. A primeira delas foi no 273 do Código de Processo Civil, quando se introduziu no Brasil a antecipação de tutela com base na verossimilhança. Ou seja, já se reconheceu que é possível tomar uma decisão de mérito, mesmo ainda não se conhecendo a verdade. Mas grande parte do formalismo processual que nós temos está vinculado a esta visão ainda do século passado, né? Já estamos no século XXI, que começa no século XIX, que é toda uma lógica racionalista que acredita que a construção de métodos efetivos pode levar à descoberta da verdade e a uma decisão que seja a única possível, a única correta. Uma justiça... Hoje se sabe que necessariamente o tempo de demora não garante a melhor decisão. Nós precisamos fazer um rápido intervalo, nós voltamos em seguida. É só um minuto. Estamos iniciando agora o terceiro e último bloco da entrevista de hoje com Horácio Vanderlei Rodrigues, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, que está falando sobre o acesso à justiça. Professor Horácio, o Brasil hoje tem cerca de 2 milhões de ações trabalhistas em tramitação. O ministro aposentado do Tribunal Superior do Trabalho, Almir Pazianotto, em entrevista recente, disse que esse número elevado de processos revela um sintoma de uma certa inadequação da legislação. Já o vice-presidente da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, Cláudio José Montesso, disse que esses números demonstram a confiança na Justiça do Trabalho e o aumento da consciência dos trabalhadores com relação aos seus direitos. Quem é que está com a razão? Ambos. Na realidade, nós temos uma defasagem da legislação trabalhista, como de toda a legislação processual brasileira. De outro, principalmente após o término do regime militar, nós passamos a ter uma estrutura bem mais forte dos sindicatos brasileiros, que levou, e principalmente no âmbito das categorias sindicalizadas, uma consciência crescente com relação aos direitos. Ao lado disso, o próprio governo, em algumas campanhas reproduzidas na mídia, divulgou, em determinados momentos, direitos dos trabalhadores. Me parece que ambos têm razão. E, professor, quando a gente fala em acesso ao judiciário, talvez fosse importante a gente abordar o alcance dessa expressão, acesso. O que o senhor poderia considerar de acesso pleno à justiça? Me parece que o acesso pleno à justiça ele passa por 3 palavras: celeridade, efetividade e justiça.
Ou seja, eu tenho um pleno acesso à justiça se eu consigo ter uma decisão dentro de um tempo que seja aquele tempo adequado, o que se chamaria o tempo justo, a Constituição chama de tempo razoável. Segundo, que ela seja efetiva, ou seja, de nada adianta eu ter uma sentença se eu não consigo fazer com que essa sentença seja efetivada, porque muitas vezes a gente sabe de muitas situações no judiciário em que você ganha, mas a gente usa até a expressão, ganha mas não leva, certo. Então é necessário não apenas que ganhe, mas que realmente leve. E terceiro, que essa decisão, além de ser célere e de ser efetiva, ela seja justa, ou seja, ela obedeça ao direito vigente no país e aos valores majoritários daquela comunidade. Em relação ao número de juízes, o senhor já fez uma abordagem no início da nossa entrevista. Gostaria de saber se o senhor considera que o número de juízes no nosso país, cerca de 9,36 por 100 mil habitantes, segundo recente pesquisa do Conselho Nacional de Justiça, se é um número ideal. Não, se sabe que o número, na média, na justiça comum estadual, os juízes estão trabalhando hoje na faixa de 10 a 12 mil processos, quando o número ideal de processos por juiz seria na faixa de 2 mil. Então é claro que nós temos uma defasagem aí na ordem de 5 por 1. Se nós considerarmos estas estimativas e números ideais de processo, porque me parece que o correto não é falar o número de juízes por habitantes, mas trabalhar o número de juízes por trabalho ou por processos, porque nós podemos ter uma sociedade pouco conflituosa, certo. Ou podemos ter uma sociedade muito conflituosa, aí o número de juízes vai aumentar a necessidade, não pelo número de conflitos e não pelo número de habitantes. Certo. Bem, professor, nós já estamos nos encaminhando aí para o final da nossa entrevista, temos cerca de 2 minutos e meio. O que o senhor ainda gostaria de dizer sobre a questão do acesso à justiça para encerrar a nossa entrevista? O que eu gostaria de dizer vai ser bem difícil de dizer em 2 minutos e meio, mas eu queria colocar que é necessário também ver a questão do acesso sobre um outro prisma. Ou seja, a gente fica lutando, gastando muita energia para garantir acesso das pessoas ao judiciário, à solução dos seus conflitos. Por detrás disso está toda uma ideia de que nós vivemos sempre em conflito. Me parece que o problema não está em garantir o acesso, mas que a gente conseguisse trabalhar no plano da educação à sociedade para que ela seja capaz de resolver seus conflitos de forma direta, sem necessidade do judiciário, e mesmo prevenir esses conflitos. No momento que nós tivermos uma sociedade que haja, pela educação, mais no plano da prevenção e mais no plano do diálogo e da solução dos seus próprios conflitos nas relações pessoais, nós teremos muito menos necessidade de acesso à justiça. É claro que isso tem um conjunto de situações. Isso está muito mais ligado ao campo das políticas públicas que ao campo do direito mesmo. Ou seja, para que a gente chegue a essa solução do problema de maneira a retirar a necessidade de acesso, é necessário que nós tenhamos políticas públicas que realmente possam trabalhar no campo da educação, no campo social, nos diversos campos de solução dos problemas que esse país tem, e não são poucos. O senhor podia citar, por exemplo, na questão europeia, já se pode vislumbrar nessas sociedades um pouco mais avançadas, o estado de bem-estar social, já uma diminuição do número de demandas comparado com a realidade brasileira? Eu não posso te dar em termos de números. Os dois países que a gente sabe, Estados Unidos e Espanha, são os países que investiram mais na mediação e conseguiram reduzir o número de processos judiciais com a ampliação da mediação. Muito bem, muito obrigado pela sua participação, professor Horácio. Nós chegamos ao fim de mais uma entrevista. Agradecemos a sua companhia e convidamos você a avaliar este programa para que possamos aprimorar ainda mais os nossos serviços. Acesse o site www.tvjustiça.gov.br e responda à pesquisa referente ao programa Justiça do Trabalho na TV. Voltamos a nos encontrar na próxima semana. Até lá!